O cafénapolitica.com.br, na TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, traz hoje o anistiado político, jornalista, analista da América Latina, Iraê Sassi. Iraê, você estava desenvolvendo, e eu tive de interromper por causa do tempo, essa incompreensão, né, entre aspas, das chamadas elites, tanto da direita quanto da esquerda, com relação a governos realmente populares e que estão trabalhando pelo interesse nacional de seus respectivos países. Eu vou dar um exemplo. O Brasil recuperou, nesses 8 anos de governo Lula, mais os governos da Dilma, que estão dando continuidade a esses processos, milhões de pessoas que estavam na miséria, abaixo da linha da pobreza, e tiveram uma situação social melhorada. O resíduo da população pobre, que não é um resíduo pequeno, que são milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, cujo governo está com o objetivo declarado de erradicar definitivamente da história do Brasil essa miséria absoluta, exige-se uma celeridade, que desapareça essa pobreza no Brasil. O caso da Argentina é semelhante. Após um terremoto, um tsunami que devastou a economia nacional e a dignidade dos trabalhadores e das pessoas, com aumento de miséria, surgimento de favelas, enfim, miséria que jamais houve na história da Argentina antes, recupera-se essa situação. Ora, exige-se desses governos mais celeridade. Enquanto esses governos se debatem com mecanismos absolutamente difíceis de controlar, como é a crise internacional, esses países ainda dependem fortemente dessas relações internacionais. Não podem da manhã para o dia seguinte, salvo se fortalece e acelera o processo de integração da América Latina, o que está ocorrendo, não podem se independizar de laços com a economia internacional. Isso retarda esses processos de transformação. Os projetos de supressão da pobreza são lentificados, então surge uma crítica generalizada, impaciente, né, contra esses governos, com os mais variados argumentos, que se une ao desejo jamais confessado, mas sempre professado das elites tradicionais, seja no Brasil, seja na Argentina, de voltarem a sentar nas cadeiras do poder. E esse é o fundo dessas campanhas que se fazem esporadicamente, os mensalões no Brasil, ou a suposta... Mas até que se admite que eles voltem ao poder, né? Mas desde que com um projeto nacional para defender a soberania e os interesses brasileiros ou argentinos, né? Mas não com propósito, e para isso eles geralmente vêm com uma cobertura internacional tremenda, justamente para restabelecer tudo aquilo que provocou o tal do caos, o tal do tsunami a que você se refere. Pois é, o problema é que o currículo dessas pessoas conservadoras não é nada bom. Tome o caso da Argentina. A elite argentina, agrária, industrial, preferiu matar 30 mil dos seus cidadãos, 80% dos quais jovens, que teriam sido representados a nova geração de quadros, dirigentes, políticos, empresários da Argentina. Essa geração foi devastada numa ditadura militar sanguinária, com o pleno apoio dessas elites. Agora, não foi só isso também, né? Foi também a economia. Eles arrasaram com a economia. Eles privatizaram até praça pública na Argentina, não é? Inclusive com um peronista à frente, mas um peronista entre aspas, né? Claro. O Carlos Menem, que privatizou tudo e que agora está dando um maior trabalho para ser reestatizado, justamente para funcionar em termos de defesa do trabalhador, em termos de defesa da economia nacional. Então não menosprezemos, isso é válido para o Brasil, que essa direita conservadora rancorosa, que foi desalojada em muitos países da América Latina, pense-se o caso da Bolívia, que essa direita rancorosa não possa fazer estragos, se retorna ao poder mesmo em cima de uma campanha midiática estrondosa, né? Na Argentina acusa-se a presidenta de tudo, de roubar dinheiro, não é? Aliás, recorrente nessa... De enriquecer, acusa-se de incapacidade, até de incapacidade de governar. Ela foi acusada, gente que dizia, não, vamos ver se a presidenta está em condições mentais de gerenciar o país. E principalmente a fúria desses setores conservadores se dá frente à nova lei, e audaciosa, importantíssima para a América Latina, a lei dos meios de comunicação, que pela primeira vez na história democratiza de maneira consistente e forte o acesso aos meios de
comunicação de massa naquele país. Então, se essa campanha e essa mobilização das panelas, como o macaco velho de guerra, eu lhe recordo que as mesmas manifestações das paneleiras, aquelas que batiam panelas dizendo que estavam passando fome, foram realizadas no nosso Brasil, nas famosas marchas aí, com Deus pela família, pela liberdade, de resultados notórios, já sabemos na nossa história o que foram os anos de ditadura, mas no Chile de Salvador Allende, que eu tive a ocasião de presenciar essa extrema-direita que se disfarça de população para dizer que o governo é incapaz, quando eles, os representantes da elite chilena, naquela época, em 1973, 72, nos anos do governo Allende, sabotavam a economia, jogavam fora os produtos. E é bom lembrar, Leite, que aqui a nossa presidenta está pedindo aos industriais de investirem, né, na economia. Afinal, ela fez todas as concessões possíveis, reduziu a taxa de juros, reduziu custos trabalhistas, vai reduzir consistentemente o custo da energia elétrica. E onde estão os investimentos privados? Segundo um estudo feito recentemente pelo Correio Brasiliense, entre as 10 maiores empresas brasileiras que estão cotadas em bolsa, elas têm 300 bilhões de reais para investir e não investem porque não confiam no governo. Ou se não confiam no governo. Querem ganhar dinheiro fácil na bolsa, não é isso? Através da especulação. Isso é comum. Inclusive, há uma grande grita geral aí dos empresários por causa da baixa de juros, né, da redução dos juros. Por quê? Porque eles estavam com dinheiro em grandes companhias e justamente se faturando por causa dos juros altos, né? E claro que isso deu prejuízo para ele e agora estão chiando, entendeu? Ao mesmo tempo eles pediam juros baixos, né, para que nossos produtos fossem mais competitivos no exterior, e agora estão dizendo que estão baixando demais os juros, né? Quer dizer, está doendo no bolso deles. Mas Iraê Sassi, eu gostaria também de comentar com você o desespero. Há também um certo desespero da parte dessa cadeia midiática, vamos chamar assim, da mídia, né, em relação a certos aspectos da integração latino-americana. Então eles tiram, assim, por exemplo, o Hugo Chávez, né? Hoje parece que há um desespero em torno da saúde do Hugo Chávez, né? Quando ele já demonstrou que, mesmo estando em Cuba, ele, ou o bolivarianismo, ou o regime que ele instituiu, né, de defesa do patrimônio nacional, está funcionando e funcionando bem. Lá na Venezuela você não vê uma greve, você não vê um motim, uma tentativa de assalto ao poder, seja no plano militar ou no plano mesmo da mídia, né, que a mídia também está meio desmoralizada, apesar de ter a maior audiência lá. Mas eu digo o seguinte, de repente surge, né, essa notícia no jornal É o País. Olha, o jornal É o País é o maior jornal da Europa, mais ainda do que qualquer um daqueles britânicos, né, porque eles têm circulação restrita lá na Inglaterra ou na Europa. Esse É o País, por exemplo, ele é vendido nos Estados Unidos, em toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil. De repente o É o País traz uma foto, né, com uma mentira, atribuindo a situação do presidente, quer dizer, uma foto em que o presidente aparece todo entubado ao lado de um filme, né? Esse filme é mostrado no site do El País, dizendo que, botando a língua para fora, como se estivesse numa situação assim quase que terminal, né? Ou terminal, moribunda. Mas também isso mostra um certo desespero, né? Que um país, quer dizer, um jornal da dimensão de El País, ele não poderia se arriscar tanto, né? Agora, qual será, então, a reação de um leitor comum diante de uma notícia dessa? Você que é jornalista. Isso se enquadra perfeitamente naquilo que a própria Venezuela proclamou aos quatro ventos nos debates amplos que houve sobre os meios de comunicação no país como terrorismo midiático. O terrorismo, qual é a finalidade de um atentado terrorista? É criar pânico, criar irracionalidade, criar histeria, criar descontrole. Essa publicação, ela tem esse objetivo. Gerar o caos, né, para despertar na população, quer dizer, voltar a população contra os governos. Golpear os que acreditam em Chávez, porque ele é um elemento emblemático, então desanimar essa população que tem se mobilizado de maneira impressionante em solidariedade ao seu presidente,
que não caiu na campanha, até do ponto de vista ético, seria pouco dizer do ponto de vista, mas do ponto de vista da apresentação abominável que a nossa mídia, inclusive no Brasil, tem feito sobre essa situação, ou seja, torcendo deliberadamente pelo falecimento do presidente, enaltecendo argumentos dos mais sinistros, dos opositores do regime, festejando, brindando a enfermidade do presidente. Ou seja, é um embarbarimento da comunicação. Isso não pode não ser enquadrado como terrorismo. Faz bem o Estado venezuelano de tentar um processo para, pelo menos, colocar em evidência a pouca credibilidade que tem esses meios internacionais com relação aos processos. E também ressaltando, em se tratando da Espanha também, o passado colonial, não é? Porque, afinal, as nossas mazelas de latino-americanos derivam muito daquele império que veio aqui trucidar as nossas culturas, trucidar as nossas populações para os seus objetivos imperiais. Então, nada de surpreendente, porém igualmente abominável. E é importante que a opinião pública perceba, mesmo no Brasil, porque é subliminar nem tanto, os editoriais, as malignidades de toda a cobertura jornalística com relação ao processo venezuelano, não só venezuelano, mas a Argentina. Aqui no Brasil também. É uma campanha permanente. Contra o presidente Lula, né? E toda a própria presidente da República foi outro dia à televisão, inclusive, se queixar, né? De que aqueles que estão do contra estão tentando inviabilizar o governo dela. E é bom que tenhamos isso em conta ao analisar as chamadas opiniões da nossa grande mídia sobre todos a União Latino-Americana, em geral a torcida contra a União Latino-Americana. Essa é a característica marcante da nossa mídia comercial. Pois é, e como estamos só com mais 3 minutos, Iraê Sassi, para terminarmos esta conversa, eu gostaria de colocar à sua disposição o microfone para que termine fazendo uma análise daquilo que é hoje esse panorama político nacional, internacional e, sobretudo, sul-americano. Nós temos que nos considerarmos irmãos de todos os povos latino-americanos. As escolas brasileiras, por lei, já deverão ensinar o espanhol. Nós devemos acompanhar todos os elementos que conduzam à união entre os nossos povos, porque num mundo conturbado como esse, é evidente que a América Latina ou se une, se coordena e promove valores como a democracia e a justiça social, ou ela sucumbe no mundo de agressividade e de guerra que tem caracterizado a atuação dos países mais ricos em várias regiões do mundo que não tem essa estrutura e esse futuro pela frente, que é um futuro forte de união, de colaboração e de integração. Defender isso e fazer a crítica daqueles meios que se opõem à União Latino-Americana é importante para todo cidadão hoje, pensar no futuro do Brasil e pensar no futuro da nossa América Latina. Nós entrevistamos assim o jornalista, iniciado político, militante interamericano, latino-americano, integracionista, Iraê Sassi. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro. Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.